Paz de Alxa, meus irmãos, como prometido, eu vou agora estar falando um pouquinho sobre o nome do Messias, o nome verdadeiro dele. Eu escrevi aqui em hebraico primeiramente, depois eu escrevi a transliteração e a pronúncia. Lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, é ao contrário do português. Então aqui eu escrevi da forma correta em hebraico e aqui eu escrevi como se fosse de português, a transliteração e a pronúncia, tá certo? Começando aqui, deixa eu pegar aqui um lápis. A primeira letra do nome do Messias é o Yod, o Rei e o Vav, né? Contendo as três letras do nome do Eterno, que você pronuncia pelas três, né? O nome do Eterno é Yod, Re, Vav, Re. Aqui só não tem o Re, porque no nome dos profetas, no nome dos seus filhos lá de Israel, não vai o nome completo, vai as três primeiras letras do tetragrama, Yod, Re e o Vav, igual está aqui. Então, Yod, Re, Vav, Shin, Ain. Essa palavra aqui é o Shin, essa letra aqui é o Shin, essa letra aqui é o Ain. Transliterando, lembrando que o nome não se traduz, né? Você translitera ele para poder pronunciar no seu país, para poder pronunciar na sua língua nativa. Então vamos lá, o Yod, ele é representado pela letra Y, o Re, o H, o Vav, o W, o Shin, ele é representado por duas letras, o S e o H, e o Ain é o A, tá bom? Pronunciando-se Yahusha, por quê? Porque as três primeiras letras aqui, Yod, Re, Vav, é o nome do pai, e Yah, o tetragrama, né? Que só não tem aqui o Re no final. E a palavra Shah no hebraico, se vocês pesquisarem aí, significa salvação, né? Então, todo nome no hebraico, ele contém um significado. Por exemplo, o nome de Isaías no hebraico é Ishaial, é ao contrário aqui do Messias, que é Yahusha, né? O dele é Ishaial, que no caso, a salvação é Yal, aqui não, aqui é Yal salva, né? Yal é a salvação. Então, o nome do Messias é Yod, Re, Vav, Shin, Ain. Vocês podem pesquisar, né? Muitas pessoas vão falar assim, mas é Yeshua que é falado para nós, que os judeus falam, né? Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim, né? Que o filho tornou-se tão excelente conforme o nome que herdou. Nós herdamos coisas do nosso pai e da nossa mãe. Vou estar pegando aqui o versículo para ler para vocês. Hebreus 1, versículo 4. Hebreus 1, versículo 4, meus irmãos. Feito tanto mais excelente do que os mensageiros, quanto mais excelente nome herdou a eles, né? Então a gente herda coisas do nosso pai e da nossa mãe, né? Pois nenhum outro mensageiro lhe diz: tu és meu filho, hoje te gerei outra vez. Eu serei por ele um pai, e ele será o meu filho, né? Então o filho herdou o nome do pai, assim como diz em número 6, versículo 27, né? E assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los. Então, né? Como eu disse para vocês no vídeo anterior, o nome ali de Isaías é Ishaial, né? No hebraico, o nome verdadeiro. O nome verdadeiro ali do profeta Jeremias é Irmial, contendo o nome de Ial, contendo o nome do seu pai, né? O nome de Mateus, por exemplo, o profeta Mateus é Matitial, né? O nome de Natanael é Natanial. Então, assim, a maioria dos judeus hoje ainda lá em Israel contém o tetragrama, né? Na verdade, contém o trigrama, porque o tetragrama, para ser o tetragrama aqui no nome, só faltou o Re no final. Só que, como eu disse, o nome do pai, você consegue pronunciar ele pelas três primeiras letras, porque a última, que é o Re, é o H, que fica mudo, né? Agora eu vou estar aqui apagando e escrevendo para vocês o nome em hebraico de Yeshua e deixando o nome aqui em hebraico do Messias, né, que é Yahusha, para estar fazendo uma diferenciação para vocês compreenderem que o nome de Yeshua não pode ser o nome do Messias. Por quê? Porque primeiramente o nome do Messias, o nome do Criador não começa com Ye, né? Como eu falei para vocês na palavra Aleluia, né? São junção de duas palavras, Alelu e Ia. Alelu significa louvem, adorem. Ia é a abreviação do nome do pai, né? As duas primeiras letras aqui, ó, o Yod e o Re significa Ia, ó.
que eu transferi para vocês a pronúncia aqui, ó, o Y e o H, o I e o A, né? Como eu falei, as consoantes são vocálicas, o Y representa o I e A, então, aleluia. Então não pode ser IE, o início do nome do pai, IE não, é IA, tá bom? Eu vou estar apagando aqui e colocando o nome de Yeshua no hebraico, a gente vai fazer a comparação dos dois, para ver, né, se realmente é o nome de Yeshua. E eu vou estar trazendo também versículos nas escrituras para comprovar isso, tá bom? Nós acabamos de ver que em Hebreus 1:4 vai falar, né, que o filho herdou o nome do pai. Então, o filho obrigatoriamente deve conter o nome do pai. Se os profetas, se os discípulos e muito Israel contêm o nome do pai, quando dirá o filho, né? Então, eu vou estar apagando aqui e trazendo para vocês. Aleluia, louvado seja Yahweh. Voltei, meus irmãos. Meus irmãos, aqui eu trouxe aqui, né? Deixei o nome de Yahushua no hebraico correto e a sua pronúncia. E aqui eu trouxe o nome de Yeshua, que eles falam que vem do hebraico, porém o nome de Yeshua vem do aramaico, né? Nós sabemos que o filho do Messias, o filho do Eterno, ele falava hebraico, porque quando Paulo, né, ele está lá no deserto, ele foi perseguir, ele ia perseguir ali os que criam no Messias, que criam no Salvador. Aí de repente o próprio Messias apareceu para ele em luz, né? E ele perguntou: quem és tu, né? Aí o Messias fala para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? Aí ele fala assim: quem és tu? Aí ele fala: sou eu, Yahushua Nazareno. Aí o apóstolo Paulo fala assim: e eu ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica, né? Ali o apóstolo Paulo não falou que o Messias falava com ele na língua aramaica. Não, ele falava: eu ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica. Então o nome do Messias tem que vir do hebraico, né? Hoje em dia, os judeus, para não dizer o nome do pai para nós, eles costumam mentir, né? E eles costumam esconder o nome do pai. Por exemplo, aqui eles trouxeram o Yod, o Shin, o Vav e o Ain, né? Já deturpando tudo. Outra coisa, o hebraico arcaico, o hebraico ali antigo, né? Não existia esses que eu coloquei aqui. Vai aparecer pinguinhos, né? Pingos e riscos embaixo das letras. O que são isso? São os chamados sinais maçoréticos, que ali, depois da morte do Messias, né, os maçoretas ali, né, os que eram ali os doutores da lei, né, juntamente ali com os líderes, eles inventaram sinais maçoréticos. Diziam eles que era para ficar mais fácil o entender de outros irmãos que vinham, né, de outros países, né, mas negativo, era para esconder, né, era para esconder o nome do Messias. Eu vou estar lendo aqui em Jeremias 11, versículo 19, para vocês verem a profecia tremenda que fala aqui, ó. Mas, como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, não sabia que eles tramavam planos contra mim, dizendo: destruamos a árvore em seu vigor, arranquemo-la da terra dos viventes, e seu nome não seja mais lembrado. Nós sabemos aqui, meus irmãos, que as escrituras, você tem que ler o Velho Testamento para você compreender o Novo. O apóstolo Paulo fala que tudo que foi na velha aliança é sombra das coisas que haveriam de vir. E nós sabemos que o cordeiro, que o Messias é representado, é a representação de um cordeiro, né? Então, vou ler novamente para vocês compreenderem mais devagar, ó. Mas como um cordeiro manso que é levado ao matadouro, não sabiam que eles tramavam planos contra mim, né? Destruamos a árvore em seu vigor, arranquemos da terra do vivente, e o seu nome não será mais lembrado. Então aqui eles já maquinavam, né? Uma profecia aqui que o Eterno deixou para a gente, que eles maquinavam já, né? Destruir a árvore. Quem é a árvore? Era o próprio Messias ali, e ele deixou os seus frutos, né? Destruíram também os seus frutos. Por quê? Porque em Roma, juntamente ali com os fariseus, doutores da lei, mandavam prender e matar aqueles que professavam a fé em Yahushua, né? Hoje se nós levarmos para hoje, nós pensamos, mas por que, né, o nome que é professado, né? Eu também cria dessa forma, no nome de Jesus. Mas infelizmente, meus irmãos, eu tenho que falar para vocês que esse não é o nome correto do Messias. O nome correto do Messias é esse que eu estou passando para vocês, né?
Yahushua, por quê? Porque ele contém o nome do Pai. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 4, já disse para vocês, né? O Pai deu, o Filho herdou o nome do Pai por herança. E também, lá no capítulo 6 de Números, no versículo 27, fala, né? E assim colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, para que eu possa abençoá-los. Se os filhos de Israel tinham um nome, por que o Messias não ia ter o nome do Pai? Com certeza iria ter. Então, como os judeus, né, eles não aceitaram e não aceitam até hoje o Filho, né? Então, assim, eles omitem o nome do Pai, fala que não podemos pronunciar, ou fala que é impronunciável, né? Isso é uma grande mentira deles. E nós temos que ter, sim, uma reverência, né, pelo nome, mas temos que pronunciar, porque quanto mais você fala, ó Yahushua, você está atraindo a presença deles para perto de vocês, né? Então, meus irmãos, isso é muito tremendo. Também, para vocês terem uma ideia aqui, né, como que tem que ter duas pessoas, que o Pai e o Filho, lá em Provérbios, livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 4, vai estar falando, deixa eu pegar aqui. Provérbios 30, versículo 4. Provavelmente foi Salomão que escreveu esse provérbio, né? Salomão, com toda a sabedoria ali que o Eterno tinha dado para ele, já também lançou uma profecia e lançou ali uma pergunta a nós, né, se nós seríamos capazes de responder nessa era. Então, olha o que está dizendo aqui, ó. Quem subiu aos céus, de lá desceu. Quem recolheu o vento com as mãos abertas? Quem amarrou o mar numa túnica? Quem fixou os limites do orbe? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes, né? Então aqui tá falando aqui que é o Agur, que é o filho aqui que é o filho de Jácias, né? Ele está perguntando aqui para nós, ó, quem subiu ao céu e desceu, né? Quem recolheu os ventos com as mãos abertas, né? Está falando quem criou tudo esse universo, quem que fez tudo isso aqui que nós estamos vendo hoje, né? Aí ele lança uma pergunta lá no final: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Então ele não tinha visto o Messias ainda, ninguém tinha visto naquela época, mas ele já tinha o Espírito do Pai ali que revelou a ele, né, que haveria de vir o Filho. Assim também como Davi, né, você lê o livro de Salmos ali, ele também diz, né, que haveria de vir ali um rei que reinaria com justiça. Então, meus amados irmãos, o que eu quero falar para vocês no que tange ao nome, nós sabemos que o nome ele é imutável, o nome não se pode traduzir. Isso nós aprendemos ali no ensino fundamental, eu lembro até hoje, né, ali na terceira série, quarta série, que a professora falava que nome de cidade, países e nome de pessoas não se traduz, se translitera, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós fizemos, né? Porque esse nome em hebraico aqui, ele tem que ser pronunciado em qualquer lugar. Porém, a escrita, ela pode divergir sim, porque cada país tem o seu vocabulário, cada país tem as suas letras em específico. Ó. As letras aqui de Israel, esse aqui é o hebraico moderno, é bem diferente do nosso português, né? Aqui, ó, como que é o nosso português, bem diferente, é uma letra mais cursiva ali e tal. E também, meus irmãos, o nome do Messias é tão importante. Deixa eu pegar aqui para vocês, que no livro de Atos, os fariseus ali da época, eles agrediam, né, e mandavam que não falassem nesse nome. Lá no livro de Atos, no livro de Atos 4, do 13 ao 21, vou estar lendo aqui rapidinho para os irmãos saberem. Atos capítulo 4, do 13 em diante. Ao ver a intrepidez de Pedro e João e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados, reconhecendo-nos
é verdade com que estiveram com o Messias, né? Com o Salvador. Mas vendo com eles de pé o homem que foi curado, então ali Pedro e João, eles tinham acabado de fazer a cura, né? Na verdade, Pedro, ele tinha feito a cura de um rapaz ali que era coxo de nascença, né? Então ele não andava desde a nascença, desde o nascimento dele ele já nasceu assim. Continuando aqui, ó. Mas vendo eles de pé o homem que foi curado, nada podiam dizer ao contrário. Tá falando aqui que os fariseus, né, vendo ali o milagre que os apóstolos fizeram, não podiam fazer nada, ó. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio e puseram a deliberar, dizendo: que faremos com esses homens? Que por eles realizou um sinal notório e claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém e ao Shalom, e não podemos negá-lo, mas para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamos-los com ameaças de tornar a falar neste nome, e quem quer que seja, né? Então ali, principalmente, né, os fariseus ali que não aceitaram o Messias e muito menos o seu nome, porque continha o nome do Pai, Yahweh, eles não aceitaram como Messias e não aceitavam que os discípulos ali, os nossos irmãos, pregassem Yahshua Mashiach, fizessem curas e milagres no nome de Yahshua. Então, aquelas pessoas ali, eles perseguiam, eles agrediam, né? Eles matavam quem professava este nome. Se vocês puderem abrir essas escrituras também, vai ter lá em Atos dos Apóstolos, né, que Estevão ele foi apedrejado porque pregava Yahshua Mashiach, né? Porque ele pregava ali, ele não queria negar a sua fé. No livro de Apocalipse fala, né, para a igreja de Filadélfia, né, porque não negastes o meu nome. Apocalipse capítulo 3, vai ter lá, 3 ou 4 se eu não me engano. Porque não negaste o meu nome, dar-te-ei a coroa da vida, né? Escreverei em sua testa o nome do meu Pai, o meu nome, o nome da cidade santa. Eu vou escrever para vocês terem uma ideia. Eu vou pegar esse versículo aqui e escrever o nome da cidade santa, que não é Jerusalém, é Yahushalã. Para vocês terem uma ideia que no nome de Yahushalã está o nome do Pai, o nome do Filho e a junção dos nomes, mais o Lã, é o nome da cidade santa. Por isso que o Messias fala lá: escreverei em sua testa, em seu entendimento, o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da cidade santa. Tá bom? Voltando, meus irmãos, vou estar lendo aqui para vocês aqui, ó, a carta à igreja de Filadélfia, só um pedaço, tá? Aqui, ó, Apocalipse 3, versículo 10. Visto que guardaste a minha palavra e perseverança, também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para submeter à prova. Venho logo, seguro que tens, para que ninguém tome sua coroa. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Pai, e nunca mais sairá. Olha só o que fala agora: escreverei no nome dele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Pai, e ao Shalom, né? E o meu nome. Então, o nome na testa do vencedor, na sua fronte, no seu entendimento, vai estar o nome do Pai, o nome do Filho, Yahusha, e vai estar Yahushalá, porque são 3 nomes em um na Cidade Santa, né? E tem um significado. As pessoas não falam Shalom, mas a raiz da palavra, como eles mudam tudo, o hebraico muda tudo, é muito diferente o hebraico arcaico do moderno. A palavra Shalom é derivada de Shalom. Shalom é a paz suprema, é a paz que excede todo entendimento humano. Então o nome da cidade significa Yahweh é paz. O nome da cidade santa que nós conhecemos como Jerusalém é Yahushalã, que significa Yahweh é paz. Shalom é a paz que excede o entendimento humano. Eu trouxe também aqui, ó, a tribo, né, de Judá, onde eu falei para vocês que onde nas escrituras você encontrar a letra J, na verdade é o I, foi adulterado, tiraram todos os Y, né, que representam a letra I, e colocaram o J. Por exemplo, aqui, a tribo de Judá, ela se chama Ialdá, ó, Ialdá, que contém o nome do pai, e dá, né, significa também louvado, segial, né, exaltado, segial, é a tribo
de Judá, porque de lá descende, né? Por que louvado seja Yahweh? Porque de lá vai descender o Messias. O Messias veio da tribo de Alda, né? Veio da tribo de Judá, que nós conhecemos. Então, meus irmãos, pesquisem, vão atrás, busquem, né? Se vocês forem no, como eu disse, se vocês forem no hebraico moderno, vocês não vão conhecer isso nunca, né? Até porque eles mudaram tudo justamente para que não saibamos isso que eu estou mostrando para vocês hoje. Meus irmãos, está tremendo demais quando você professa Yahweh, quando você professa Yahusha, né? Nós temos muitos relatos de muitos irmãos aí que expulsam demônios no nome de Yahusha, são curados no nome de Yahusha, né? Então assim, Yahusha e Yahweh não é mais uma religião, né? Até porque a religião é criação humana. Yahweh e Yahweh simplesmente é a verdade que todo mundo deveria saber, né? Se não fosse a fermentação das escrituras desde o tempo passado. Então assim, Yahweh e Yahusha é a salvação, não é uma religião. Hoje eu com meus irmãos, nós não frequentamos templos feitos por mãos humanas, né? Nós cremos no nome de Yahweh, no nome de Yahusha, e sim, nós praticamos os pilares deixados ali pelo Mashiach, né? Que é o jejum, o partir do pão, a comunhão, né, com os irmãos e as orações, porque esses pilares, esses 4 pilares são a base que um servo do Criador, que um filho dele tem que ter, né? Sem o jejum, sem a oração e sem a reunião com os irmãos no partir do pão, a mesa desmorona, o servo cai, meus irmãos. Então nós temos que estar praticando esses pilares sim. Então, só recapitulando aqui, o nome do Pai, Yahweh, o nome do Filho, Yahusha, o nome da cidade santa, Yahushalan, tá? Então assim, pesquisem lá Provérbios 30, versículo 4, pesquisem lá Jeremias 19, 11, pesquisem lá Hebreus 1, 4, Filipenses 2, 9, vai estar falando sobre que o Filho herdou o nome do Pai. Então assim, hoje nós temos a informação, nós não somos mais leigos, por quê? Porque o Pai essa última era aqui, que somos a era de Filadélfia, né? Somos a igreja de Filadélfia espiritual, não templo físico, porque o Pai fala que ele não habita em templo feito por mãos humanas, que o templo dele somos nós, então por isso nós temos que santificar o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Nós somos divididos em três partes, assim como no Velho Testamento, o templo, que existia um templo lá onde o Eterno habitava, era constituído pelo lado exterior, né? Que era a entrada, o santo lugar era onde o sacerdote ficava, e o Santos do Santo era onde a Arca da Aliança ficava, com as 2 tábuas ali, onde o Eterno habitava lá. Tanto que o sacerdote ele só podia entrar uma vez no ano, né, para fazer ali a expiação pelo pecado de todas as pessoas. E se ele tivesse ali com pensamentos impuros ou com algum pecado, ele morria na hora. Então ele tinha que entrar com uma corda atada em sua cintura, para que se demorasse muito as pessoas puxassem, porque ele já estaria morto. Tá bom, meus irmãos? Essa foi uma breve explanação sobre o nome do Messias, que não é, porque, vou explicar rapidinho aqui, o nome de Yeshua ele é derivado do aramaico, tá? Não é do hebraico, passou para o grego, Yesous, isso é a pronúncia que eu estou falando para vocês, passou para o latim, e Jesus chegou para nós, Jesus. Então no livro de Atos fala que só há um nome debaixo dos céus e da terra toda, né, capaz que nos salve. Então assim, não pode existir 4 nomes, não pode traduzir esse nome, só existe um, Yahusha Mashiach, assim como é em Israel, né, como eles não dizem, mas é só um nome. Como eu disse, cada país tem seu alfabeto, sim, cada país pode escrever de forma diferente, mas a pronúncia tem que ser igual. Mesmo que a pessoa ela fale com sotaque ali, mas a pronúncia tem que ser a mesma. Não pode se pronunciar aqui no Brasil, aqui no Brasil, por exemplo, Yahusha, e lá em Israel Yeshua, e lá em alemão Yashu, e lá no árabe, né, Yassa, não. Yahusha é assim como um nome só é capaz de nos salvar, assim também só um nome, só uma pronúncia do nome. Por quê? Porque as escrituras lá em Gênesis fala que a partir de Enos ali se começou a invocar o nome do Criador. Então, a pronúncia ela vem antes do nome. Para os judeus, eles têm uma cultura de que o nome é equivalente à pessoa. Quando você chama a pessoa, você chama o nome da pessoa, você chama na própria pessoa. Não é igual aqui, por exemplo. Aqui no Brasil nós temos uma cultura de apelidos, né? Eu tenho meu apelido aqui na minha cidade, que é Nenê, né? Aqui no meu bairro, muitas das pessoas só me conhecem como Nenê. Mas o meu nome real é Breno. Então as pessoas, muitas delas não conhecem meu nome verdadeiro, conhecem meu apelido.
Assim, meus irmãos, nós temos que buscar, tá bom? Aprofundar as escrituras, pedir ao Pai discernimento para que Ele revele, né? O nome do seu filho Yahshua, o nome dele Yahweh, porque Ele revela quem busca. Bate, a porta será aberta. Busque e será revelado a ti também, tá bom? Pai de Yahshua, todos os irmãos, espero ter aí agregado um pouco nessa pequena fala, nesse pequeno estudo aí sobre o nome do Messias, que contém o nome do seu pai, que a maioria dos profetas dos israelitas contém também. Por exemplo, nós sabemos que está tendo guerra lá, o primeiro-ministro de Israel se chama Ben-Yamin Netanyahu, né? Então ele também contém o nome do pai, assim como Yahshua contém o nome do pai, tá bom? Então, Pai de Yahshua, todos os irmãos, espero aí ter agregado o conhecimento dos irmãos. Aleluia.